Olá amigo, seja bem-vindo ao Preparatório Alfa. Este vídeo tem como tema teorias evolucionistas. Então, antes de seguirmos para o vídeo, gostaria de te pedir que subscrevesse o canal, deixasse o teu like e comentasses aqui para que dessa forma o YouTube perceba que o conteúdo é importante e possa recomendar para mais gente. Então, sem mais demoras, bora para o vídeo. Sou Alexandre Armando Batshipaco, licenciado em Medicina, profissional de enfermagem, aspirante em cirurgia geniturinária e membro da Liga de Urologia da Universidade de Jean Piaget de Angola e fundador do Preparatório Alfa e serei o professor desta aula. Como já é de costume nas nossas aulas, quando falamos sobre qualquer teoria, em primeira instância falamos sobre o principal autor, o ano, a teoria e principalmente qual foi o principal fundamento, não é, sobre o qual essa teoria se sustenta. Então, quando só se fala de evolucionismo, quando se fala de Charles Darwin, que depois, com o decorrer da aula, nós vamos perceber porque que só se fala de evolucionismo quando se fala de Charles Darwin. Mas a teoria sobre a qual ele propôs, não é? Essa teoria evolucionista denominou-se de darwinismo e o principal fundamento foi a ancestralidade comum e a seleção natural. Então, antes de falarmos também sobre as teorias evolucionistas, já temos um vídeo sobre este tema. Nós falamos sobre o criacionismo, que está a passar agora um link aqui em cima, é uma teoria fixista, não é? E nós vimos muito bem a diferença entre uma teoria fixista e uma teoria evolucionista. Uma teoria fixista é aquela que não acredita que os seres vivos tenham alguma evolução. Ser vivo, principalmente o homem, né? Estamos a falar do homem, no caso, tenham uma evolução. Já as teorias evolucionistas, não é? Elas dizem que há sim uma evolução e através das suas diferentes teorias vão explicar mais ou menos como esses processos deverão ter ocorrido. Então, se ainda não viste essa aula, está a passar o link, já acho que já passou o link, então vê a aula e depois volta para ter uma melhor sequência. O que eu gostaria também que fizesse é que pegasse o teu caderno para fazer apontamentos. Pode ser uma aula onde podes encontrar também o conteúdo exposto. Por exemplo, podes parar se quiseres apontar alguma coisa. Então, é isso. E depois, para continuar, apenas para ouvir a explicação. A teoria da evolução descreve o desenvolvimento das espécies que habitavam ou habitam o planeta Terra. Assim, as espécies atuais descendem de outras espécies que sofreram modificações ao longo do tempo e transmitiram novas características aos seus descendentes. Charles Darwin, autor da Origem das Espécies, é um dos grandes nomes sobre teorias relacionadas ao evolucionismo. A sua teoria baseia-se na seleção natural das espécies e é aceita até hoje. Quais são, então, as teorias da evolução? Portanto, quando nos referimos à evolução das espécies, as teorias criadas baseiam-se em duas vertentes. Conforme nós falamos no início do vídeo, não é? Temos o criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo defende que as forças divinas são responsáveis pelo surgimento do planeta e de todas as espécies existentes. Nesse caso, não houve nenhum processo evolutivo e as espécies são imutáveis. Essa teoria relaciona-se com questões religiosas, que já vimos no vídeo sobre evolucionismo, mais ou menos quais são os fundamentos, ou seja, qual é a base do criacionismo. Para quem não viu, já temos este tema, temos um vídeo sobre este tema aqui no canal, então poderá ver, acessa o link que está a passar aqui em cima e pode ver a aula. E depois nós temos as teorias evolucionistas, que são outra vertente, que propõem a evolução das espécies por meio da seleção natural, conforme ocorrem as mudanças ambientais, não é? Uh,
em última análise, o evolucionismo ele propõe-nos que existirão modificações, essas modificações serão no meio ambiente, e dessas modificações surgem determinadas características que vão possibilitar o avanço das espécies e com isso causar, não é, a evolução dessas mesmas espécies. Criacionismo. A teoria da criação ou criacionismo aponta para a origem do universo e da vida através de explicações mítico-religiosas, as quais não estariam sujeitas às evoluções ou transformações ocorridas na evolução das espécies e sim de um criador. O criacionismo destaca-se como oposto à ciência evolutiva, sendo discutido por diversas civilizações e gerando diversas hipóteses acerca da criação do mundo, sendo que cada religião o abordou de diferentes maneiras. Isso aqui é como uma síntese do que já foi falado no vídeo anterior, mas o que é que podemos retirar daqui? Que o criacionismo é uma teoria análoga, ou seja, é uma teoria que se opõe ao evolucionismo. Isso aqui é algo que devemos ter em conta, não é? Que esta teoria nega que o ser humano possa evoluir. Com base, e aqui diz muito bem, que o criacionismo tem uma base religiosa. Cada religião vai trazer o seu ponto de vista sobre como foi feito, né? Nós temos os cristãos que vão trazer um ponto de vista, entre outras religiões, e isso tudo, não é, dá sustento ao criacionismo. Aqui agora nós começamos a falar sobre as teorias evolucionistas. E a primeira teoria evolucionista a surgir foi o Lamarckismo. Quem foi o autor do Lamarckismo? O autor do Lamarckismo foi Jean-Baptiste Pierre de Lamarck, que foi muito importante para o desenvolvimento das ideias evolucionistas, tendo publicado o livro Filosofia Zoológica, com suas conclusões em 1809. O conjunto de suas teorias é denominado de Lamarckismo. Ele propunha a lei do uso e desuso, que consistia no desenvolvimento do atrofiamento das partes do corpo, de acordo com o seu uso e desuso respectivamente. Com isso, tais características seriam passadas ao longo do tempo para as gerações seguintes, o que ele explicou na lei de transmissão de caráteres adquiridos. Portanto, o que é que nós podemos retirar daqui do Lamarckismo? Primeiro, saber que antes mesmo de Jean-Pierre de Lamarck propor a sua teoria, que foi o Lamarckismo, outros cientistas já falavam sobre a evolução. E nós, ao longo dessas aulas, não é, para quem já tem assistido as outras aulas, vai perceber que a maior parte dessas teorias já haviam cientistas que falavam sobre essas teorias, mas os cientistas que traziam um conhecimento mais sistematizado, ou seja, mais organizado, não é? Teorias mais organizadas, eram aqueles mais aceitos. E no caso de Jean-Pierre de Lamarck, não foi diferente. O que é que nós podemos ver aqui? Primeiro, quem foi o autor do Lamarckismo? Jean-Baptiste Pierre de Lamarck, não é? Qual foi o seu principal, ou seja, qual foram as bases sobre o qual ele sustentou a sua teoria? Sustentou sua teoria sobre dois princípios. Primeiro, a lei do uso e desuso. O que é que nos refere a lei do uso e desuso? A lei do uso e desuso nos diz que quanto mais nós usamos um órgão, mais ele hipertrofia, ou seja, ele se desenvolve. E quanto menos nós utilizamos um membro, ele fica atrofiado, ou seja, perde a sua funcionalidade. E outra teoria, não é, que ele utilizou foi a lei de transmissão dos caracteres adquiridos, ou seja, quando um animal, digamos um ser humano, quando um ser humano, um homem que vai ao ginásio, treina os braços e fica todo musculado, ter um filho, nesta lei, sobre a versão dessa lei, o filho deste homem teria que nascer
com os braços musculados. Por quê? Porque ela a lei de transmissão dos caráteres adquiridos. Primeiro, a primeira lei se cumpre como lei de uso e desuso. Quanto mais nós usamos o braço, mais ele hipertrofia, mais ele aumenta de tamanho, mais ele fica musculado. E a lei de transmissão dos caráteres adquiridos, essa musculação passaria para os meus descendentes, ou seja, os meus filhos, não é? Nós aqui conseguimos observar nessa imagem 4 girafas e este é um exemplo utilizado para explicar mais ou menos a lei de Jean-Pierre de Lamarck, não é? Sobre o que ele se fundamentou, que quando o meio ambiente se modificasse, isso levaria com que houvesse extinção de uma determinada espécie, não é? E a lei, e sobre a observação da sua lei, os que melhor se desenvolvessem com essa mesma mudança poderiam sobreviver. Como é que isso pode ser refletido? Neste exemplo, nós percebemos que tem uma girafa baixinha, tem uma girafa, digamos que, não é? Estamos a partir da esquerda para a direita. Temos a mais pequena, depois da pequena temos uma semi, depois temos a média, depois temos a alta. E acima dessa girafa nós vamos observar alguns galhos com folhas. Então, o que acontece? Quando o meio ambiente se modifica, não é? Nós percebemos que nessa mesma savana, não é? Onde viviam somente as girafas baixinhas, nós vimos que de repente a comida terminou. Nós sabemos que elas precisam de esticar o pescoço para comer as folhas que estão nesses galhos das árvores. E a comida das árvores baixinhas terminaram. Então o que é que isso propôs? Propôs que algumas girafas que viam que outras árvores mais altas tinham esses mesmos galhos, começaram a utilizar mais o pescoço. E nessa de utilizar mais o pescoço, onde entra a lei do uso e desuso, o pescoço começou a aumentar de tamanho. Então, algumas girafas, não é, com esse exercício, conseguiam alcançar árvores mais altas. Em detrimento disso, as girafas baixinhas foram morrendo porque já não tinham comida. Então, essas girafas que já nasciam, que é o segundo tipo, né? A segunda girafa, não é da esquerda para a direita, a segunda girafa. Esse segundo tipo, quando tinham os seus descendentes, já não nasciam como a girafa baixinha, nasciam já com essas mesmas estruturas, no que é a lei da transmissão dos caráteres adquiridos, ou seja, por o pai já ter um pescoço assim mais alto, os filhos também nasciam com essa característica. Até que, do mesmo modo como aconteceu com a primeira girafa baixinha, a comida dessa altura acabou, começaram a ter só os galhos mais altos, nas árvores mais altas é que tinham comida. Essas girafas também foram se exercitando, esticando o pescoço, chegando, e assim é que chegamos ao último tipo de girafa, onde todas elas tinham pescoços longos, ou seja, quando o meio ambiente modificou-se, não é? O meio ambiente primeiro tem que se modificar, a comida vai acabar para uma determinada altura, depois só vai ter para uma outra altura, elas vão ter que usar esses seus membros, o pescoço vai hipertrofiar, vai aumentar de tamanho, e nesse aumento de tamanho vai propiciar a alimentação para as que conseguem chegar lá. As que não conseguem chegar acabam por morrer. Então este aqui foi o lamarquismo. Mais tarde, Darwinismo. A teoria da evolução das espécies tem como principal articulador o naturalista britânico Charles Darwin, sendo o conjunto de suas teorias evolutivas nomeada de darwinismo. Darwin afirmou que os seres vivos, inclusive o homem, descendem de ancestrais comuns que modificam-se ao longo do tempo. Assim, as espécies existentes foram evoluindo de espécies mais simples que viveram antigamente, e a seleção natural foi o princípio utilizado por Darwin para defender a sua teoria. Desse modo, somente as espécies adaptadas às pressões do ambiente são capazes de sobreviver e se reproduzir e gerar descendentes. Bom, Charles Darwin foi o naturalista que propôs essa teoria, e numa viagem, numa expedição ao arquipélago de
Ábago, não é um arquipélago, para quem não sabe, é um conjunto de ilhas. Ele observou que em cada ilha havia uma mesma espécie de ave, mas com características diferentes. Nessa imagem nós conseguimos observar esses quatro tipos de ave. A primeira tinha um bico um bocado mais longo, um bico mais robusto, mais alongado. O segundo tinha já um bico mais curto. O terceiro um bico mais curto, né? O menos curto de todos. E o quarto um bico estreito, mas porém alongado. Então, ele observou que essas aves, não é, de acordo ao ambiente que estavam inseridas, se adaptaram, e esse é o principal fundamento de Charles Darwin para defender o darwinismo, não é? É que o ser que evolui não é o ser mais forte, mas o ser que melhor se adapta às alterações. E como é que nós conseguimos observar este exemplo? Se nós, por exemplo, observarmos, imaginarmos aqui uma savana que existam várias panteras e a pantera, não é, geralmente tem a cor negra, por isso essa tendência da pantera ter uma cor negra, um pelo negro, né, faz com que ela tenha tendência a caçar à noite, porque à noite as suas presas não conseguem identificar que tem ali uma pantera e por isso também não conseguem fugir. Mas digamos que exista uma pantera castanha. E essa pantera castanha, não é? Essas panteras, não, uma pantera não, digamos. Várias panteras castanhas e só uma pantera negra, não é? E essas panteras castanhas podem caçar facilmente durante o dia. Por que elas podem caçar facilmente durante o dia? Porque é uma cor que facilmente se adapta à savana, não é? Facilmente se adapta. Mas uma pantera negra caçar durante o dia, obviamente que as presas iam dar conta a quilômetros de distância. E o que é que isso faz? Isso faz com que esse ser, que mesmo forte, mesmo veloz, morra de fome. E é aqui onde entra o fundamento, que o ser mais forte é o ser que melhor se adapta às modificações do meio ambiente e são capazes de sobreviver e de gerar descendentes. E é por isso que só se fala de evolução quando se fala de lamarquismo. Perdão, de darwinismo. Por que só se fala de evolução quando se fala de darwinismo? Porque quando falamos do lamarquismo e depois surgiu o experimento do Robert Whittaker, isso é interessante o meu amigo apontar, não é? No outro segmento não foi dito, mas estamos a dizer nesse. Está a dizer que o experimento de Robert Whittaker, onde ele, no experimento com ratos do tipo camundongo, né? Para os camundongos, o que é que ele fez? Ele fez esse experimento por 30 gerações. A lei do lamarquismo ele é baseado sobre dois fundamentos. Não esqueçamos que é a transmissão de caracteres hereditários e o uso e desuso. Então o que é que ele fez? Na primeira geração ele pegou dois camundongos e cortou as caudas. Não é? Estes dois camundongos cruzaram e os descendentes vieram com caudas completas. Fez com a segunda geração, os filhotes nasceram assim, terceira, quarta, quinta, até mais ou menos 30 gerações. E o que é que se observou? Se observou que, sob esse fundamento, sob esse aspecto, a teoria do lamarquismo não falava de evolução, ou seja, não podia existir evolução com a teoria do lamarquismo, ainda que a teoria do uso e dos usos estivesse certa, porque se nós pensarmos assim, quanto mais nós observamos, quanto mais nós usamos um membro, mais ele evolui, mais ele hipertrofia. E se nós, quanto menos utilizamos um membro, menos ele ou seja, mais ele hipotrofia, ou seja, diminui a sua funcionalidade. Isso se observa na vida, não é em termos factuais. Por exemplo, se fizermos um experimento e ficarmos 6 meses sem andar, sem usar as pernas, sem nenhum exercício, sem nada, nós vamos perceber que as nossas pernas vão começar a diminuir de tamanho, vão perder a sua funcionalidade. Por quê? Porque não estão a ser usadas, ou seja, ela hipotrofia. Então, é sobre esse aspecto que Darwin fundamentou, não é? Darwin fundamentou a sua teoria através da adaptabilidade, porque eles concordam num ponto que deve haver modificação no meio ambiente. Só que essa modificação no meio ambiente, no caso de Charles Darwin, não é? Deve o ser mais apto deve se adaptar a estas mesmas modificações e dessa forma
poder sobreviver e gerar descendentes. É mais ou menos por aí. A partir de suas observações e pesquisas, as principais ideias de Darwin foram: indivíduos de uma mesma espécie apresentam diferenças entre si, resultado de variações entre suas características. Indivíduos com características vantajosas às condições do ambiente possuem mais chances de sobreviver do que aqueles que não apresentam tais características. Indivíduos com características vantajosas também possuem mais chances de deixar descendentes. Quando falamos da teoria da evolução de Charles Darwin, não podemos deixar de mencionar outro personagem, o naturalista britânico Alfred Russel Wallace. Ele desenvolveu uma teoria semelhante à de Darwin sobre a evolução das espécies. Wallace enviou a Darwin os seus manuscritos e, em 1858, a teoria da evolução foi publicada no nome dos dois naturalistas, porém, Charles Darwin foi o mais reconhecido e acabou por receber o mérito e prestígio de criador da teoria. Bom, mais tarde se apercebeu que o neodarwinismo não abordava fatos importantes como essa mesma transmissão de caráteres hereditários, não é? E, portanto, na altura que o darwinismo foi elucidado por Charles Darwin, não havia um desenvolvimento tão grande sobre a microscopia, sobre a genética, não é? Gregor Mendel ainda não tinha proposto as suas teorias, e então, mais tarde, com o surgimento das outras teorias, foi-se atualizando o darwinismo, daí que surgiu o neodarwinismo, neo-novo. Darwinismo é mesmo darwinismo, a teoria proposta por darwinismo. No entanto, o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, surgiu no século XX e caracteriza-se pela união de estudos de Darwin, principalmente a seleção natural, com as descobertas da área da genética. Isso porque na época dos primeiros estudos evolucionistas ainda não se conhecia como funcionava o mecanismo da hereditariedade e mutação, os quais foram desvendados tempos depois a partir dos estudos de Gregor Mendel. A influência atual dos estudos sobre a evolução pode ser percebida em todas as áreas da biologia, destacando-se a citologia, que estuda as células, e a sistemática, responsável pela classificação biológica. O neodarwinismo é a teoria aceita pela ciência para explicar a evolução das espécies. Aqui temos um quadro comparativo sobre o darwinismo e o lamarckismo. Quando falamos sobre o darwinismo, nós falamos sobre a, a seleção natural, não é? O principal fundamento, além da ancestralidade comum, que, bom, nós em outros vídeos vamos falar sobre as teorias que sustentam, não é? Ou seja, as provas do evolucionismo através do darwinismo, não é? Quais foram os fundamentos sobre os quais essa teoria se mantém até hoje? Porque tem sim fundamentos e em próximas aulas nós vamos falar sobre isso. Então, o que o darwinismo dizia? O darwinismo diz que o meio ambiente tem que se modificar, ou seja, há uma modificação e o próprio ambiente faz uma seleção natural. O que vai ser essa seleção natural? Que o ser mais apto, não é? Que não é o mais forte, como já frisamos, que o ser mais apto com as características próprias para aquele determinado meio sobrevive e deixa os descendentes férteis. Já do lamarquismo, não. O lamarquismo é baseado sobre a lei do uso e desuso e da transmissão de caráteres adquiridos. Na imagem que nós temos, a imagem à esquerda, nós vemos que Jean-Pierre de Lamarck sugere que essas eram as girafas mais baixinhas, não conseguiam chegar até ao topo, portanto tinham que fazer um esforço maior para desenvolver o pescoço. Não disse a desenvolver o pescoço, algumas conseguiam chegar lá e as que não acabaram por morrer. Já Darwin, não é, na imagem à direita, o que é que Darwin dizia? Darwin vai dizer que essas mesmas girafas já conviviam todas no mesmo meio, ou seja,
Já existiam girafas baixinhas, girafas médias e girafas altas. Já todas conviviam nesse mesmo meio. E a partir do momento que a comida, ou seja, as árvores que tinham alimentação nos galhos mais baixos começaram a acabar, as girafas mais baixinhas começaram a morrer, não é? Depois as médias começaram a morrer e por fim só restaram as altas. Ou seja, a seleção natural tratou de fazer tudo. Ou seja, o ser mais apto, que nesse caso seriam as girafas mais altas, se adaptaram melhor e conseguiram sobreviver. Não só sobreviver, mas também produzir descendentes, que é o mais importante. Bom, amigo, esta foi a nossa aula. Espero que tenhas gostado. Gostaria que deixasse aqui o teu comentário para saber se ficaste com alguma dúvida, o que é que achaste da aula, alguma sugestão. Terminando com a nossa frase: onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Subscreva para mais vídeos e até um próximo vídeo.